não vá iniciar o seu trabalho sem antes ter um planejamento. Por quê? Porque é típico essa cena, você se junta com seus amigos. Tá ali, seus amigos todos lá, você se reúne e diz, vamos mandar um trabalho pro congresso. Todo mundo se junta, e aí na hora do pega pra capar, na hora de realmente fazer o trabalho científico, o que acontece? Ninguém faz, ou não tem planejamento, ou não tem data de entrega, termina que ninguém faz o trabalho científico. Então não comece a fazer um trabalho sem antes planejar ele, tá bom? E aí como é que nós fazemos esse planejamento? Nós vamos começar fazendo um planejamento e um esboço. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Realmente, como é que a gente monta um cronograma para fazer o trabalho científico e principalmente como é que a gente agiliza a escrita do trabalho como um todo, tá? E aí, como é que nós fazemos isso? Então, primeiro, para fazer o planejamento, você precisa definir o tipo de trabalho que você vai fazer. Se for, por exemplo, uma revisão de literatura, se for, por exemplo, um relato de caso, você tem que definir o que você vai fazer, certo? Você tem que realmente saber esse passo a passo. Então, uma vez que você define, tudo bem, para responder essa pergunta de pesquisa eu vou olhar o DataSUS, para responder essa pergunta de pesquisa eu vou olhar um relato de caso, beleza. Então, eu vou definir agora. E quando você definir, você sabe as etapas. Então, volta lá naquelas etapas, na pesquisa científica, e separa no formato de tarefas em cada semana. Ou seja, eu vou fazer uma revisão de literatura. Então, nessa primeira semana eu vou buscar o tema. Nessa segunda semana eu vou fazer o estudo preliminar. Nessa terceira semana eu vou agora montar minha pergunta de pesquisa e começar a pesquisar artigos na base de dados. Vou montar o planejamento, vou fazer o esboço do meu trabalho científico, tá? Então, você vai montar um cronograma e vai formar essa tarefa em semanas. E para quem me segue um pouquinho no Instagram, já vê que eu aplico com meus alunos o projeto de 7 semanas. O que é esse projeto de 7 semanas? É um projeto que você divide, fazer um artigo científico em 7 semanas e realmente o intuito é que você termine nessas 7 semanas com esse artigo científico, tá bom? Depois você vai fazer um cronograma e esse cronograma, ele é como? Ele vai ter as datas de início, ou seja, quando você vai começar a fazer o seu trabalho científico. Quando cada um do grupo vai fazer a sua entrega, tá bom? Ou seja, existem reuniões que vão ser em grupos e existem reuniões que vão ser separadas, ok? Então, você vai definir exatamente isso, quando cada um vai começar a trabalhar e quando cada um vai terminar. Por quê? Porque se não entregou, é porque não cumpriu aquele prazo e teve alguma coisa, vai ter que dar explicação ao grupo. Então, quando você coloca prazos, você coloca realmente um dado de compromisso com aquele pessoal ali. Também você coloca a data das revisões, ou seja, você estabelece um compromisso com o seu orientador também. Por que estabelecer um compromisso com o meu orientador? Porque ele também tem que ter uma data para dar o trabalho para você. Senão você leva o trabalho para ele some com o trabalho, ninguém corrige e termina que atrasa a submissão desse trabalho novamente, tá? E mais uma vez, soma com prazo de submissão. Eu coloquei esse tópico aqui para você lembrar sempre do prazo de submissão do congresso, para que não perder. Já teve gente que perdeu o prazo de submissão do congresso porque viu errada a data. Então anota ele em qualquer lugar que você tenha, porque aí sim você vai conseguir lembrar e não perder esse prazo, tudo bem? Gente, depois que eu estabeleci agora o meu planejamento, já estabeleci meu cronograma, agora eu vou fazer o esboço do artigo. E cara, por que eu tenho que fazer um esboço de um artigo científico? Porque quando você escreve esboço, o que é fazer um esboço, né? Você você vai abrir o olho e vai colocar lá, introdução, tem isso, metodologia, isso, resultado, isso. Por quê? Quando você vai na base de dados, você já vai direcionado a saber o que você vai selecionar, a como você vai selecionar, e quando você vai efetivamente escrever, já tá tudo ali que você tem que falar, ou seja, já sabe quais parágrafos você tem que fazer, como tem que fazer, que informações você vai colocar. Então, formar um esboço de um artigo científico é muito importante quando você está pensando em agilidade e principalmente você está pensando em terminar de fazer aquela pesquisa de uma vez por todas, tá bom? Então, qual é a dica que eu dou para realmente você ter um esboço bom? É que você entre na plataforma Equator e pegue aqueles checklists que estão ali e coloque no Word. Então, existe esse site aqui, esse site da plataforma Equator. A plataforma Equator, ela é uma iniciativa internacional de padronizar a qualidade dos artigos científicos, ou seja, ela quer que sejam feitos os melhores artigos científicos possíveis e que não faltem as informações essenciais de cada tipo de artigo científico. Ou seja, no relato de caso, existem informações essenciais. E muitas vezes essa informação se perde e o relato da pesquisa não fica legal. Então, o que as revistas estão fazendo a partir de hoje? Elas estão padronizando para que toda pessoa que for escrever um relato de caso, um estudo observacional, que é no caso do DataSUS, ou um relato de perícia, ela escreva nesse padrão aqui, nesse formato da plataforma Equator. E porque você já vai escrever no padrão internacional, ou seja, o relato de caso que é feito aqui no Japão, ele é escrito da mesma forma que é feito aqui no Brasil, porque existe a plataforma Equator para padronizar toda essa escrita. Então, você vai ver muito, às vezes, em congressos, escreva esse trabalho de acordo com esse checklist, envie para nós o checklist Equator do seu trabalho científico. Então, vejam que isso está sendo cada vez mais frequente. Eu tenho visto muito, principalmente em congressos, e está crescendo, graças a Deus que está crescendo, porque vai tornar com que aumente a qualidade dos artigos científicos e o que seja importante não seja perdido. Porque o que acontece muito é o quê? Informações importantes são
perdidas, ou seja, às vezes você tem que, por exemplo, um tópico que tem no relato de caso é você descrever porque aquela doença ela é relevante, porque aquela doença realmente merece ser relatada. E se você não escreve isso no relato de caso, isso acarreta uma série de coisas, ou seja, aquela pessoa que lê aquele seu trabalho não entende a relevância, não entende o contexto, não entende porque você está fazendo isso, tá bom? Então é muito importante que vocês usem esse checklist aqui, porque aí sim vocês vão conseguir estar fazendo bons trabalhos, padrão internacional, e se a revista solicitar para você, você já vai dizer, nossa, eu já fiz esse formato, sou muito legal. Então ele dá a ordem que deve ser sua discussão, ele dá a ordem que deve ser a introdução. Então entra nesse site aqui, acessa que você vai economizar muito seu tempo mesmo, tá bom? E aí nós passamos esse momento agora de realmente entender sobre o tema, de formular sua pergunta de pesquisa, de montar o planejamento. Então, terminando esse momento de planejamento, eu espero que essa parte de planejamento tenha ficado clara para vocês e que tenha, assim, elucidado muitas coisas, porque, pelo menos para mim, essa parte de planejamento era um grande desafio, porque eu não conseguia separar o cronograma muito bem, principalmente aqueles de executar. Mas quando você tem clareza do que exatamente tem que ser feito e que você em grupo, realmente fazer as atividades para não ficar sobrecarregado, e o grupo todo faz isso em conjunto, tudo facilita, tá? E principalmente quando você aprende a montar o esboço de acordo com a plataforma Ecoto, quando você vai ver e quando você for escrever, tudo isso vai facilitar muito na sua vida, tá bom? Então agora nós vamos dar um pause aqui, né, nesse momento, nessa nova etapa, e vamos começar a falar um pouquinho sobre base de dados, tá bom? O que é que você precisa saber sobre base de dados? Como é que vai fazer para fazer uma pesquisa, certinho?